Oi pessoal, sejam bem-vindos a esta apresentação em vídeo. Eu vou aqui basicamente resumir 163 páginas da dissertação de mestrado da Raquel de Almeida Rodrigues, aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um texto de 2015. O tema do trabalho é Multiletramentos no material didático de inglês, reflexões sobre a elaboração de uma unidade didática. Quando ela diz assim, unidade didática, são, na verdade, sugestões, por meio de um material criado por ela, sugestões de como abordar, de como aplicar multiletramentos em sala de aula. Vamos começar então com o resumo do texto, para a gente entender o que vai ver por aí. O estudo ele busca entender como fomentar multiletramentos em atividades pedagógicas no material didático do século XXI para o ensino de inglês no ensino médio, utilizando letramentos multissemióticos com as vozes que estão à margem para a construção de uma sociedade mais humana, desafiando o pensamento único. Para tanto, conta com a elaboração de uma atividade didática que visa promover multiletramentos através da escolha de temas relevantes, textos autênticos multimodais e tarefas autênticas relacionadas a eles e à realidade sócio-histórica cultural que vivemos na sociedade contemporânea, inspirada na teoria de multiletramentos do grupo de Nova Londres. Aqui um exemplo de uma atividade proposta pela autora, uma unidade didática. A atividade didática visa oferecer espaço para a legitimação de vozes e discursos subalternos em aprendizagem participativa realizada na interação social, envolvendo conscientização discursiva e cultural e construção de identidades socioculturais não hegemônicas. Ela rejeita, portanto, essa visão absolutista do mundo e a primazia do homem branco heteronormativista, ou da produção cultural eurocentrista. Essa atividade é um exemplo disso porque aqui você vê dois homens negros, gays, e são uma família. A ideia principal das atividades é o futuro melhor a ser construído através do discurso e em práticas socioculturais. Uma das perguntas da pesquisa, eu coloquei aqui porque achei interessante, é fomentar multiletramentos e atividades pedagógicas no material didático do século XXI. Como fazer isso? Então o estudo foca no material didático, porque o material didático, pessoal, ele vai muito além de ser um conteúdo de linguística, ele é na verdade uma influência, ele é uma espécie, ele influencia metodologicamente dentro da sala de aula, sobre as práticas pedagógicas em sala de aula e sobre o social e o mundo e sobre valores, obviamente. E se você não tem uma imagem como essa aqui, do casal gay negro no livro didático, como a autora está propondo, logo você tem um discurso de mundo medíocre, que não corresponde à realidade. Então o livro didático ele fornece conteúdos, textos e atividades que delineiam muito do que acontece em sala de aula, ou em muitos casos moldam, essa palavra é interessante, o que deve acontecer na sala de aula. Está aí a importância de estar trabalhando com material didático. Então a educação forma diferentes tipos de cidadão. E se antes ela formava pessoas que carregavam supostas informações corretas em sua mente, hoje é diferente. Ela quer assim que ao invés, ela cita um autor, que ao invés disso, pessoal, que as pessoas, o aluno cidadão, ele perceba o mundo não com algo fixo ou algo sem nenhum problema ou algo singular, mas assim que há problemas a serem resolvidos, dilemas. Então hoje nós precisamos formar aprendizes colaboradores, diz assim a autora. Então trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativista que se afilia à visão socio-interacional de linguagem, pensamento e aprendizagem e a teoria de multiletramentos, além de princípios da linguística sistêmico-funcional, como a gente estava falando da multimodalidade e da análise crítica do discurso. Então, a intenção da autora foi elaborar, como eu já disse, atividades com foco nesses multiletramentos permeados sempre pelo digital e crítico, visando o desenvolvimento de práticas linguísticas, cognitivas, interacionais, socio-histórico-culturais e textuais multimodais, como apresentada no outro slide, nesse slide aqui. A gente vai falar um pouco mais depois sobre isso. Então, um pouquinho sobre a teoria socio-interacional.
Constitui-se uma perspectiva de ensino, aprendizagem e linguagem como prática sociocultural que oportuniza situações de interação com o outro e com o meio, devido ao papel dominante da experiência social no desenvolvimento humano, né? Então, a língua é vista como um conjunto de práticas enunciativas e não como uma forma descarnada, né? Há sempre uma ideia de desassociar a língua como uma questão social, né? Tirar a língua do social, uma vez que a enunciação humana é sempre um ato social, diz ele, né? Marcuse, né? O que está em plena consonância com a visão de Bakhtin Voloshinov sobre a natureza social da língua, né? Então, trata-se, portanto, uma crítica, né? A essa ideia do subjetivismo individualista, né, pessoal, que a língua ela é formada na cabeça de qualquer um e não há essa questão social. Fairclough ele defende que os signos são socialmente motivados. Por exemplo, quando um jornal escolhe se referir a quem estava em uma passeata como vândalo ou manifestante, ou quando usamos a voz passiva para omitir o sujeito por algum motivo, e em tantas outras escolhas linguísticas que fazemos no dia a dia, há um motivo, há uma motivação social para se fazer isso, né? Então, o trabalho de conscientização crítica da linguagem na escola pode levar à análise reflexiva de práticas de dominação implícitas na transmissão e aprendizagem do discurso acadêmico e no engajamento dos aprendizes na luta para contestar e modificar tais práticas, né? Então, assim, a partir do momento em que você traz temas como apresentado agora há pouco para o livro didático, você engaja esses aprendizes na luta, né? Que isso é um problema, está acontecendo isso no mundo, há homofobia, há misoginia, há racismo, são problemas a serem resolvidos, né? E um pouquinho sobre a pedagogia crítica de letramento, né? A pedagogia crítica de letramento são práticas pedagógicas inicialmente influenciadas pelo pensamento de Paulo Freire e hoje em dia pelas teorias de letramento crítico, tais como concebidas por Luke e Freebody. Uma coalizão de interesses educacionais comprometidos com o engajamento que as possibilidades que as tecnologias de escrita e outros modos de inscrição oferecem para a mudança social, diversidade cultural, equidade econômica, emancipação. Então, o processo de letramento nessa perspectiva da pedagogia crítica iniciada, como já disse, por Paulo Freire, é um processo de aprendizagem sobre como significar, né, que posiciona indivíduos no mundo e que quer mudar o mundo. Né? Por isso que chama, obviamente, de pedagogia crítica. Você está formando pessoas para serem críticos de problemas que ocorrem na sociedade. Letramentos críticos criam espaços para formas de expressão historicamente marginalizadas, oprimidas e deslegitimadas pela sociedade e pela escola tradicional. Outro foco da pedagogia crítica de letramentos, além desses que a gente já deu uma olhada aí, é voltado à inclusão de novas mídias, né? Digitais, multimodais, mídias de cultura popular e de massa, isto é, os textos em diferentes linguagens ou multissemióticos e veículos distintos de livros de literatura consagrada. Né? Um exemplo é o hip hop, os quadrinhos, os vídeos do YouTube, tudo isso é multimodalidade. Né? Trata-se, portanto, de um projeto de empoderá-los, né, os alunos, a acessar recursos culturais e conhecimento e a cruzar a fronteira digital. Então, de acordo com Jenkins e outros autores, as escolas devem dedicar mais atenção ao que se chama o que ele chama de novos letramentos de mídia, um conjunto de competências culturais e habilidades sociais que os jovens precisam dominar no novo cenário midiático. É claro, né? Hoje em dia nós estamos oferecendo assim o texto impresso apenas por aluno, né? E isso não corresponde à realidade, aquele texto impresso sem os links, sem as hashtags, né? Hoje as leituras são feitas na palma da mão, com o celular. Você pode criticar e falar que o aluno não... Às vezes a gente tem aquele hábito de falar, fulano não gosta de... Os adolescentes não gostam de ler, né? Isso é uma bobagem, né? Kanavilil Rajagopalan, ele tem um
texto muito interessante que ele fala, não, os jovens estão lendo, é claro que os jovens estão lendo, porque é quase impossível não ler, né? Qualquer jovem hoje está com o celular na mão, lendo o WhatsApp, né? Ele está lendo os posts no Twitter, ele está lendo as legendas nas fotos do Facebook ou no Instagram, eles estão lendo. Né? O que eles não estão lendo talvez seja a literatura clássica, né? Eles não estão lendo Machado de Assis, eles não estão lendo Shakespeare, né? Mas eles estão lendo sim. Então assim, é preciso trazer essa cultura participativa, né? Esse letramento também para a sala de aula, por conta dessas novas demandas aí dos novos letramentos de mídia, né? Então, habilidades em letramentos midiáticos podem ser estimuladas e desenvolvidas de várias maneiras, a autora coloca, né? Uma forma de praticar isto seria através da interpretação de papéis, né? O chamado role play, né? Os autores destacam também a apropriação como habilidades de samplear e remixar significativamente conteúdo midiático. Obviamente, pessoal, o que acontece hoje é que pega uma imagem e modifica ela, ou pega um texto e modifica ele, né? Então essa habilidade de remixar coisas, né? O próprio meme, por exemplo, é uma remixagem, vamos dizer assim. Você tem uma imagem que pegou, né, vamos citar o exemplo da Gretchen, né? Você pega, que é muito famoso, você tem a imagem da Gretchen e aí alguém cria uma historinha em cima daquela imagem, daí vai se criando, remixando aquilo, né? Dando conteúdo aquilo de uma maneira global, tanto que o meme vem disso, né? Vem dessa repetição, né? A origem do termo está na repetição, né? Memética, né? Então, e a autora, os autores também colocam um exemplo de Homero que remixou mitos gregos para construir a Ilíada, né? E o teto da Capela Sistina, que seria como um mash-up, uma mistura, né, aí, de histórias e imagens de tradições bíblicas, né? Então, a mídia digital é uma ferramenta dos nossos tempos que oferece oportunidades pedagógicas para que os alunos criem conteúdo e conhecimento, publiquem seus textos multimodais imbuídos de suas ideias e rejeitando outras. Ela provê um espaço autêntico para a prática social da escrita e leitura do mundo, ao invés do faz de conta limitado do interior dos muros da escola. Eu colocaria também o faz de conta limitado do texto impresso que simplesmente aparece nos livros didáticos, né? Aí a autora teve um desafio também, porque o livro didático é um texto impresso. Mas como que ela desafiou isso? Como que ela trouxe esses elementos da multimodalidade, né, da mídia digital para dentro de um texto impresso? Também é um desafio, né? Aí ela colocou os códigos, há a possibilidade de simular isso de certa forma, né? Mas nunca estagnando, né, se estagnando, parando ali no texto impresso, porque o texto, a ideia de texto está muito mais ampla por conta da mídia, né? Então, a questão também, uma parte teórica sobre multiletramentos, né? O que seria isso? O conceito de multiletramentos refere-se à multiplicidade cultural das populações e multiplicidades semióticas por meio de textos, principalmente urbanas, na contemporaneidade, né? Algumas características importantes dos novos letramentos são, além de interativos, colaborativos. Veja, né? Casando de novo com a ideia do meme, o que os jovens estão fazendo, como que eles estão lendo, fazendo os textos, etc. Fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos, verbal ou não, né? Há uma transgressão aí, né? Tipo, eu não tenho limites, né? O texto vai, você clica num link, vai numa hashtag e vai, né? E assim por diante. São híbridos, fronteiriços, mestiços de linguagens, modos, mídias e culturas, né? Multimodalidade de novo, né? Aí mais um pouquinho sobre multiletramento, sobre a conscientização crítica, né? Tomlinson e Matsuhara, eles afirmam que desenvolvedores de materiais deveriam ser encorajados, né? Eu gostei dessa parte, a usar tópicos controversos. Como o início do vídeo a gente estava falando do casal gay, né? É um tema controverso, é um tema tabu, a gente não pode negar. Ainda, infelizmente, é.
né? E que esses textos sejam aceitáveis na cultura de seus aprendizes, pois isso aumentaria o potencial de estimular engajamento afetivo para empoderar os alunos. Quanto menos você fala, né, pessoal, sobre uma coisa, mais ignorante você é. Quanto menos você aborda esse tema, aí vai ficar aquela coisa se perpetuando sempre. Se você não aborda isso de certa maneira, na sala de aula, nas novelas, na mídia, se você não traz isso para o aluno, aí nós criamos pessoas ignorantes. Nós vamos manter essas pessoas ignorantes, porque elas precisam se emancipar, né? Elas precisam desse conhecimento para que sejam pessoas, cidadãos melhores, né? Então, é preciso ajudar os alunos a pensar criticamente, né? Os autores defendem, né, que editores de livros globais têm uma cautela mercadológica como temas tabu, né? Se a gente abre um livro didático, a gente percebe que as famílias são aquela da propaganda de margarina, né? É tudo perfeito, né? Perfeito no sentido assim de que o aceitar um discurso hegemônico. Então, o livro produzido para o mercado global se tornou uma mercadoria, uma commodity, né, que promove homogeneização, né, padronização e reducionismo na visão de mundo, língua e cultura de uma forma neocolonial. Aqui, as atividades propostas pela autora, um pouquinho dessas atividades. Primeiro, uma atividade de leitura, né, uma atividade de reading. O texto é sobre o casal gay, né, que a gente estava comentando antes, sobre uma família cujos pais, Cordale e Caleb, eles se tornaram garotos propaganda de uma campanha publicitária após fazer sucesso e gerar polêmica ao postar uma foto usando a ferramenta por ser uma família composta por um casal de homens e 3 filhos, né? São gays. Segundo a autora, uma primeira etapa importante na exploração do texto, que antecede o texto escrito, busca ativar conhecimento prévio sobre o Instagram, né? É muito interessante isso, né? Há algumas técnicas já desenvolvidas, algumas habilidades que você antecipa o texto escrito a ser lido, né? Tipo assim, do you have Instagram? Você usa o Instagram? Você gosta disso, né? O que as pessoas normalmente postam no Instagram? Então, o texto é apresentado dentro do seu gênero do contexto original, isto é, uma reportagem, né? Então, a importância de trazer esse texto original, uma reportagem trazendo informação para apreciação, reflexão e debate, né? O texto é explorado com relação ao conteúdo e à forma, obviamente, porque é uma aula de inglês, né? Inclui outras semioses multimodais além da escrita, né? Porque há links, né? Há links ali embaixo, tá vendo aqui? Né? Há links, há um código, né, que a pessoa pode utilizar para apontar o celular e aí ela acessa um vídeo no celular ou computador, né? É uma atividade de debate também, né? Muitos os alunos são levados a debater o assunto do texto. As perguntas demandam que o aluno reflita, que os alunos reflitam criticamente sobre a frequência de casais e famílias gays, negras na publicidade. Para a atividade de áudio, a autora selecionou uma entrevista com perguntas, obviamente relacionadas à homofobia. Os alunos foram encorajados a escrever um comentário para o vídeo, que pode ser postado na própria rede social onde o vídeo circula. Uma outra coisa que eu achei interessante é que ela também propôs uma atividade com memes, obviamente, relacionado à homofobia, para expressar as opiniões relacionadas ao preconceito, né, no Brasil. Então, a autora ela explorou os memes como uma forma de resistência a discursos hegemônicos, problematizando questões sociais como a discriminação, né, com humor. A autora afirma que imitar, remixar, compartilhar, entre outras atividades, se tornaram pilares valiosos da cultura participativa descrita por Jenkins. E o que é esperado de um cidadão usuário da internet digitalmente letrado. E aí nós chegamos às considerações finais. É preciso abordar valores democráticos através de temas e textos escritos, visuais, orais e multissemióticos, autênticos e inclusivos sobre questões reais e problemas no mundo relevantes para os alunos, explorados numa ótica social, fomentando reflexão, negociação de sentidos e problematização, análise crítica de seus discursos, assim como colocar o aluno em um papel ativo e participativo, né? Uma das principais maneiras é propondo tarefas em que os alunos apliquem
a aprendizagem. E nisso, as ferramentas digitais disponíveis a todos podem exercer um papel muito importante. Trazer o digital para o impresso foi usar a tecnologia de QR Codes para abrir links em monitores de celular, tablet ou computador, possibilitando a visualização e exploração de textos autênticos multimodais. As tarefas propostas devem chamar atenção para a fonte dos textos na internet e elementos típicos dos gêneros digitais, né, como as hashtags utilizados e as formas como determinadas ferramentas digitais são utilizadas, além de propor interação real com os textos ou simulações utilizando algum dispositivo dentro ou fora da sala de aula, para se conectar de forma a estimular os alunos a desenvolver competências necessárias para agir no mundo usando a língua e através da mídia digital. Então, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Eu espero, durante a aula, debater um pouco mais sobre o assunto.